Mas afinal de contas, o que é um fundo de investimento? É exatamente isso que nós vamos ver ao longo desta aula. Aqui nós vamos entender qual é a definição de fundo de investimento, claro, de acordo com a Resolução 175. Nós vamos entender para o investidor quais são as vantagens de aplicar os recursos através de um fundo de investimento e nós vamos focar rapidamente no final da aula nas principais categorias de fundos de investimentos. Lembra, como nós vimos na introdução, a Resolução 175 trata de todos os fundos de investimentos. Nós estamos interessados naquelas categorias que são efetivamente cobradas no nosso conteúdo programático. Então vamos lá? Vamos começar a entender o que é um fundo de investimentos? Mas antes de começar efetivamente a entender o que é um fundo de investimento, nós precisamos dar um passo atrás. Olha só, vamos começar relembrando do nosso amigo investidor. Quem é o investidor, Eduardo? O investidor é o sujeito ou a sujeita que tem recursos sobrando e quer investir esses recursos. Tá, mas por que eu faço investimento? Como você já sabe, nós realizamos investimento buscando um retorno. A gente busca uma rentabilidade. O retorno esperado é o prêmio, é aquilo que a gente quer quando a gente faz investimento. Mas claro, a gente sabe também que fazer investimento não é uma ciência exata. Sempre tem risco de acontecer algo diferente do que eu espero. Perfeito. Eu posso fazer diversos tipos de investimento. Eu posso fazer investimento comprando um apartamento para revender por um preço maior. Eu posso fazer investimento plantando soja, plantando arroz. Eu posso fazer diversos tipos de investimento. Mas, ao longo do curso, a gente foca em qual tipo de investimento? Eduardo, a gente foca em investimentos em ativos financeiros. Lembra dos módulos anteriores? O que nós vimos nos módulos anteriores? Nós vimos ativos financeiros. Nós vimos o CDB, nós vimos a LCI, nós vimos a LCA, nós vimos para aqueles investidores que não querem correr tanto risco, eles podem investir lá em título público federal, comprando uma LFT, por exemplo, ou investindo numa NTNB. Para aqueles investidores mais arrojados, nós temos as ações e, finalmente, nós temos lá as debêntures. Eu posso comprar uma debênture, por exemplo, da Magazine Luiza. Perfeito. Esses são ativos financeiros. Então, o investidor ele pode fazer, sim, investimento em ativo financeiro, buscando uma rentabilidade, mas, claro, tendo ciência que ele vai correr um risco. Bacana. Esse investidor, ele pode fazer esse investimento diretamente. Larga tudo, respira e olha para mim. O investidor pode fazer o que a gente chama, vou até mudar de cor, de investimento direto. O que é um investimento direto? É quando o próprio investidor pega o seu dinheirinho, vai lá e escolhe o ativo que ele quer comprar e compra o ativo, investe no ativo. Quando você pegamos o nosso dinheirinho e investimos no CDB, o CDB é do banco XPTO, do banco ABCD, porque tem um banco, enfim. Eu escolho o ativo que eu vou comprar. Quando eu escolho que eu vou investir em ações da Petrobras, da Vale, eu estou fazendo um investimento direto. Claro, vou precisar de prestador de serviço, uma corretora, uma distribuidora para realizar a operação. Essa operação vai ser realizada na bolsa, mas quem escolheu? Eu escolhi. Eu estou fazendo investimento direto. Eu posso pegar a minha grana e ir lá no Tesouro Direto e investir em LFT, investir em NTNB. Eu posso investir diretamente numa LCI. Bacana. Entendi, Eduardo. Eu posso pegar o meu dinheiro e eu escolher o ativo no qual efetivamente eu vou investir meus recursos. Só que pensa comigo. A maior parte dos investidores tem conhecimento sobre o funcionamento do mercado financeiro? Eu sei que você já está acompanhando o curso há um determinado período, você já está inteirado do funcionamento do mercado.
Já sabe as principais características dos principais ativos financeiros, quais os riscos que você correria. Então você tem conhecimento suficiente para começar a fazer investimento direto. Mas pensa no todo. Pensa nas pessoas que você conhece, nos clientes que você atende. O investidor, de maneira geral, tem muito ou pouco conhecimento sobre o mercado financeiro? Eduardo, pouquíssimo. Exatamente isso. Infelizmente, pessoal, essa é a realidade. Os investidores têm pouco conhecimento sobre o funcionamento do mercado. Além de ter pouco conhecimento, pensa comigo, o investidor médio, aquele investidor que é mais fácil de encontrar, ele tem muito ou pouco dinheiro para investir? Ele tem milhões, bilhões de reais para investir? Ou a maioria dos investidores tem lá R$300 para investir, 5 mil, 10 mil, 50 mil já é muito bom. A maior parte dos investidores tem poucos recursos para investir. O investidor brasileiro, como eu brinco, é pouco. Tem pouco conhecimento e pouco dinheiro efetivamente para investir. Sabe o que o investidor que tem pouca grana e pouco conhecimento acaba fazendo? Acaba pegando esse dinheiro e gastando tudo. Não. Ele acaba pegando esse dinheirinho e fazendo uma aplicação lá na caderneta de poupança. Olha por que a caderneta de poupança ainda é tão popular entre os brasileiros. Ó, tô na frente, mas vou até destacar aqui, ó. Por que a caderneta de poupança, mesmo rendendo muito pouco, ainda é um instrumento de investimento muito utilizado pelos brasileiros? Porque ela é simples, ela é fácil de entender. Como a gente viu nos módulos anteriores, na caderneta de poupança eu tenho liquidez, eu vou lá, faço o saque a hora que eu quiser. Eu tenho uma rentabilidade baixinha, mas tenho uma rentabilidade. É fácil para qualquer um entender. E para a pessoa física ainda isenta de imposto de renda. Então, olha só, esse investidor que tem pouca grana, pouco conhecimento, acaba indo para a caderneta de poupança. Só que pensa agora com cabeça de banco. O teu bancão aí que você trabalha. Para o banco, a caderneta de poupança tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que para captar aquele dinheiro de caderneta de poupança, o banco paga uma remuneração muito baixinha mesmo. E qual é o lado negativo? O lado negativo para o banco da caderneta de poupança é que ele não ganha taxinhas, o banco não ganha, no geral, somente em casos específicos, taxa de manutenção de conta. Caderneta de poupança é de grátis, como diz o gaúcho. E outro ponto que tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, é que a grana que o banco capta via caderneta de poupança, um percentual bastante alto, o banco tem que direcionar para o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, retém cliente, sim, é uma estratégia que o banco utiliza, mas o crédito imobiliário é um crédito longo, com uma taxinha de juros bem baixinha. Não é muito atrativa essa taxinha para o banco. Então olha e vamos pensar com cabeça de banco. Putz grila, o banco começa a olhar para a sua base de clientes e vê que tem muitos clientes nessa situação. Que são clientes que têm pouco dinheiro, mas têm um dinheirinho depositado lá na caderneta de poupança. E o banco não ganha nenhuma taxinha pelo dinheiro mantido lá dentro da caderneta de poupança. Daí o banco pensa. E o negócio do banco qual é? O negócio do banco é, dentre outras coisas, prestar serviços. E aqui eu estou falando de banco, mas as corretoras, como a gente vai ver, também vão prestar esse tipo de serviço que a gente está construindo aqui e vai chamar de fundo de investimento. O negócio do banco é prestar serviço para quê? Para o bem-estar da nação? Não, para ganhar dinheiro. A gente está no mercado financeiro a gente quer o quê? A gente quer taxinha, a gente quer ganhar dinheiro. Daí os bancos olharam e perceberam a seguinte situação. Eles tinham muitos clientes, mas muitos clientes
nessa situação aqui. E eram clientes que tinham um dinheirinho para investir, mas como tinham pouca grana e pouco conhecimento, eles acabavam colocando todo o dinheirinho lá na caderneta de poupança. Aí o banco pensou e teve a brilhante ideia de reunir todos esses pequenos investidores. Como assim reunir todos esses pequenos investidores? O banco falou: ô investidor, olha só, vamos fazer o seguinte, pega o teu dinheirinho e não deixa aí guardadinho na caderneta de poupança, não. Pega o teu dinheirinho e faz uma aplicação aqui, ó. Investe esse teu dinheirinho nessa estrutura que eu estou criando. Eu, banco, estou criando uma estrutura que eu vou chamar aqui de fundo de investimentos. Qual o objetivo dessa estrutura? O objetivo dessa estrutura é cada pequeno investidor, ou cada investidor, pode ser médio, pode ser grande, mas aqui a gente está trabalhando com os pequenos para construir um entendimento. Cada pequeno investidor vai lá e aplica um pouquinho de dinheiro. Um aplica 500, outro 1.000, outro 1.500, outro 2.000, daí vem algum e aplica 50.000, 80.000, 100.000. Fato é, e é isso que eu quero que você comece a entender agora, que no fundo de investimento, nessa estrutura, cada investidor colocando um pouquinho de dinheiro, por mais que seja um pouquinho de cada um, eu vou captar muitos recursos. O objetivo e a lógica do fundo de investimento é exatamente essa. A lógica do fundo de investimento é construir uma estrutura onde cada investidor aplique um pouquinho de recursos e com esses recursos captados de todos os investidores, o fundo utilize para comprar ativos, nesse nosso exemplo, ativos financeiros. Tá, Eduardo? Tô começando a entender. Então, fundo de investimento é uma estrutura. Sim, e esse é o nosso ponto inicial principal. O fundo de investimento é uma estrutura. O objetivo dessa estrutura que a gente chama de fundo de investimento é o quê? É captar recursos dos investidores. Cada investidor coloca um determinado volume de recursos dentro do fundo de investimento. Cada um colocando um pouquinho, lembra da avó? A união faz a força, de grão em grão a galinha enche o papo. É a lógica do fundo de investimento. Cada investidor colocando um pouquinho de dinheiro, o fundo vai captar milhões, alguns bilhões de reais. E aí sim, com esses bilhões de reais, o fundo de investimento vai usar esse dinheiro para, no nosso exemplo, comprar ativos financeiros. Ah, tá, Eduardo. Então o investidor, ele tem que tomar uma decisão. Ele quer investir diretamente, ou seja, pegar os 10.000 reaisinhos que ele tem, hipoteticamente, ir lá e escolher diretamente quais ativos financeiros ele vai comprar, ou seja, fazendo um investimento direto, ou o investidor pega esses 10.000 reaisinhos e investe num fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai utilizar os recursos que o investidor aplicou, mais os outros recursos aplicados pelos outros investidores, e vai usar esses recursos para comprar ativos financeiros. Das duas maneiras, o investidor estará aplicando em ativos financeiros. Qual a diferença? Numa, ele faz um investimento direto, ele escolhe os ativos financeiros. Na outra, essa aplicação em ativos financeiros vai se dar através da estrutura chamada fundo de investimento. Então, o que eu quero que vocês entendam nesses primeiros minutinhos é: fundo de investimento é uma estrutura por meio da qual o investidor investe em alguma coisa. Aqui ele está investindo em
ativos financeiros. Como esse fundo de investimento, essa estrutura investe em ativos financeiros, a gente vai chamar ele de FIF. Como assim FIF, Eduardo? Fundo de investimento financeiro. Ele é um FIF. Tá, Eduardo, e se o fundo aplicasse em imóveis, empreendimentos imobiliários? Aí ele seria de outra categoria. Olha o nome que eu falei, outra categoria. Daí ele seria um fundo de investimento que investe em imóveis imobiliários. Isso! A estrutura é sempre a mesma. Um fundo de investimento, no geral, o que é? É uma estrutura que vai captar dinheiro dos investidores e vai usar esses recursos para investir, comprar alguma coisa. Se essa coisa são ativos financeiros, FIF, Fundo de Investimento Financeiro. Se o que vai ser comprado e investido são imóveis, por exemplo, vai ser um fundo de investimento imobiliário. Tá, bacana, Eduardo, entendi. Então, entendi que fundo de investimento é uma estrutura. Então, vamos para nossa segunda página. Então, a gente sabe que o fundo de investimento, vou me esmerar muito para desenhar bonitinho. Então, ó, fundo de investimento, um fundo de investimento é uma estrutura que vai captar dinheiro de quem? Do investidor, ó, do nosso amigo investidor. E vai usar esses recursos para investir no quê? Em ativos. Nesse caso, como a gente começou com o exemplo ativos financeiros, ele vai investir em ativos financeiros. Por isso que eu vou chamar esse fundo de investimento de fundo de investimento, abreviei também aqui, financeiro. Ele vai ser olha só que meigo, ele vai ser um FIF. Ele vai ser um fundo de investimento financeiro. Tá bacana, Eduardo? Mas agora tá me surgindo muitas dúvidas. Tu falou de banco, mas o que o banco ganha com fundo de investimento? Pensa comigo. Esse fundo de investimento, ele não vai funcionar por um passe de mágica. Esse fundo de investimento, ele não vai funcionar de maneira autônoma. Eu tenho que ter por trás do fundo de investimento o que a gente vai chamar de prestadores de serviço. De serviço. Tá, Eduardo, quais serviços? Pensa comigo. Eu tenho que criar o fundo, né? Para criar o fundo eu tenho que cumprir as regras lá da resolução 175. Putz, então eu tenho que ter um prestador de serviço que cumpra todas aquelas regras. Eu tenho que ter um outro prestador de serviço que vá atrás dos investidores, que fale, ó, investidor, tem um fundo aqui, ó, aplica aqui que é bom. Eu tenho que ter um outro prestador de serviço que fica aqui, ó, pegando o dinheiro que foi captado pelo fundo e investindo aquele dinheiro em ativos permitidos. Então, para esse fundo funcionar, e aqui é de entender, eu tenho que ter uma série de prestadores de serviços por trás. E é aí que vai entrar os bancões. E é aí que vão entrar as corretoras, as distribuidoras. Vai entrar o Itaú, o Bradescão, o Santander, a XP, o BTG, enfim, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, todos. Todos aqueles que sejam previamente autorizados para prestar esse tipo de serviço. Daí eu vou perguntar para você e você tem a obrigação de me responder. Para prestar serviços para os fundos de investimentos, esses prestadores de serviços precisam ser autorizados, credenciados por quem? Banco Central? CVM? SUSEP? Conselho Monetário Nacional? Eduardo, para isso, se o sujeito vai prestar serviço para fundo de investimento e os fundos de investimento são disciplinados e fiscalizados pela CVM, esses prestadores de serviços eles devem estar credenciados, autorizados pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Eu tenho vários prestadores de serviços, mas eu tenho 2 que são chamados de prestadores de serviços essenciais. Ó, esse termo é bem importante para a prova. Para manter o fundo de investimento em funcionamento, eu vou precisar de prestadores de serviços. Eu tenho vários.
Mas dois deles são muito, mas muito importantes mesmo. Quem são eles? Os prestadores de serviços que são considerados prestadores de serviços essenciais são os nossos amigos administrador e o gestor. O administrador é o burocrata, o cara que vai cuidar de toda a burocracia para manter o fundo em funcionamento. Porque não é só captar os recursos, investir os recursos. O fundo vai funcionar todo dia. E todo dia tem um monte de coisa para fazer, um monte de informação para mandar, um monte de regra para seguir. O cara que vai manter esse fundo funcionando, vai fazer tudo para esse fundo funcionar, é o administrador. Daí eu posso ter um fundo administrado pelo Itaú, um fundo administrado pelo Bradescão, pelo Santander, pela Caixa, pelo Banco do Brasil, pela XP, pelo BTG, enfim. E eu tenho outro prestador de serviço que também é essencial, chamado de gestor. O gestor de recursos. O gestor de recursos é aquele cara que vai pegar o dinheirinho e vai escolher o que fazer com aquele dinheirinho. Ah, Eduardo, agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque lá no banco sempre tem meta para vender os fundos de investimentos. Eu estou entendendo porque batem aqui toda hora oferecendo fundos de investimento. Porque o fundo de investimento tem por trás prestadores de serviços, que via de regra são bancos, corretoras, distribuidoras. E claro, como a gente sabe, está no mercado financeiro, aqui nada é de graça. Esses prestadores de serviços, eles prestam serviços em troca do quê? Em troca de uma taxinha. Taxinha é lindo, taxinha é ótimo, taxinha é lucro, taxinha vira para você depois participação no resultado da instituição financeira. Você enquanto funcionário. Quais são as taxas cobradas? A gente vai ver que tem a taxinha de administração, que tem a taxinha de gestão, tem outras taxinhas, mas essas são as duas principais. São as taxinhas pagas para quem? Para os prestadores de serviços essenciais. Beleza, Eduardo. Então, fundo, essa é a estrutura. É a estrutura criada de acordo com regras estabelecidas lá na Resolução 175. Essa estrutura capta recursos do investidor e utiliza esses recursos para comprar, dependendo da categoria do fundo, ativos. Se for comprar ativos financeiros, eu vou chamar esse fundo de investimento financeiro. Eduardo, mas eu estou preocupado. Eu, enquanto investidor, quando eu faço investimento no fundo de investimento, eu estou dando uma carta branca para o prestador de serviço? Eu estou dizendo, faz o que você bem entender com os recursos? Não. Tem regra, não é bagunça. O fundo de investimento, pessoal, tem regras. As regras de funcionamento do fundo de investimento estão num documento muito importante, que a gente vai ver bastante ao longo do curso, chamado de regulamento. Esse documento é muito importante. O regulamento, olha o nomezinho, regulamento é um documento que contém o quê? Eduardo, o regulamento é o documento que contém as regras. Bacana! Então você respondeu a sua própria pergunta. O regulamento é o documento que contém todas as regras. É o documento que contém todas as regras, todas as características e regras que vão ditar sobre o funcionamento do fundo. Sobre o funcionamento... Fiquei na frente? Fiquei, né? Sobre o funcionamento do fundo de investimentos. Tá, Eduardo, bacana, agora sim. Agora eu sei que essa estrutura tem regras que devem ser seguidas.
Essas regras estão no regulamento. Então, a primeira coisa que o nosso amigo investidor tem que ler antes de aplicar qualquer dinheirinho dentro do fundo é o regulamento. Ele vai ler o regulamento e vai falar, tá, beleza. Então, esse fundo tem como objetivo fazer isso, isso e isso. Se eu quiser tirar meu dinheiro do fundo, que a gente vai chamar de resgate, eu posso ou não posso? Leia o regulamento. Tá, mas quem são os prestadores de serviços? Leia o regulamento. Tá, quais são as regras que devem ser observadas na hora de escolher no que o fundo vai aplicar? Leia no regulamento. Então, tudo sobre o funcionamento do fundo de investimento está dentro do regulamento. O regulamento é o documento que contém todas essas regras que estabelecem como o fundo de investimento vai funcionar. Todos os prestadores de serviços estão lá elencados no regulamento. As taxinhas estão lá no regulamento. Se eu posso ou não posso investir, estão lá no regulamento. O regulamento é, entre aspas, a Bíblia. Tem todas as regras do fundo de investimentos. Logo, o prestador de serviço, isso é muito importante para a prova e para a vida. O prestador de serviço, ele não pode inventar. O prestador de serviço, ele tem que cumprir o quê? O regulamento. Eduardo, se o prestador de serviço não cumprir o regulamento, se o regulamento diz que ele tem que fazer A, ele faz B, ele vai ter problemas. Com quem? Ele vai ter problemas com a CVM, com a Comissão de Valores Imobiliários. Tá, bacana, estou entendendo. Então tem regras. Essas regras servem para o fundo funcionar adequadamente e para proteger quem? Quem? Para proteger o nosso amigo aqui, ó. Qual é a razão de ser do fundo de investimento? Só existe fundo de investimento por quê? Porque tem o investidor. Esse cara é a razão de ser do fundo de investimento. Se não tivesse investidor, não tem fundo de investimento. Se não tem investidor, não tem recurso. Se não tem recurso, não tem investimento. Se não tem fundo de investimento, não tem por que ter prestador de serviço. Então, o investidor é a razão de ser do fundo de investimento. O fundo de investimento só é um meio, uma estrutura utilizada por quem? Pelo investidor. Esse investidor podia aplicar diretamente a grana dele se ele quisesse. Mas não. Seja por qual motivo for, ele escolheu aplicar os recursos através de um fundo de investimento. Através, nesse nosso exemplo, de um fundo de investimento financeiro. E por que o investidor tem vantagens aplicando via fundo de investimento? Vamos voltar lá no nosso exemplo. Um investidor que tem pouquinho dinheiro, tem 10 mil reais, por exemplo, ele conseguiria contratar, pensa nele, investidor sozinho, ele conseguiria contratar um prestador de serviço para cuidar do dinheiro dele? Ele conseguiria contratar e falar, prestador de serviço, estou te contratando para investir meu dinheiro. O prestador de serviço ia olhar para ele, 10 mil reais? Não, 10 mil é o que eu ia te cobrar por mês para aplicar o teu dinheiro. 10 mil é tudo que tu tem. Então ele, investidor sozinho, não teria como contratar prestadores de serviços especializados. Ele, investidor sozinho, com 10 mil, ele ia lá e investir no CDB, ia comprar um título público, talvez ia comprar uma LCI e acabou o dinheiro. Ele não ia conseguir diversificar. Agora, com 10 mil, através dos fundos, ele consegue diversificar. Ele pode colocar 1.000 num fundo que vai investir em ações, mais 1.000 num fundo que vai investir em renda fixa, mais 2.000 num fundo que vai investir em várias coisas ao mesmo tempo, que a gente vai chamar de multimercado. Se ele quiser outra categoria, ele pode pegar mais 2.000 e aplicar no fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participações. Então, o fundo de investimento permite, primeiro, que o investidor tenha acesso a prestadores de serviços profissionais, algo que ele, investidor, não conseguiria sozinho. Segundo, o fundo de investimento permite ao investidor ter acesso a mercados que ele não teria sozinho. Por quê? Porque tem alguns tipos de investimentos que tem um ticket, um valor mínimo muito alto. Ele não conseguiria sozinho investir nesse tipo de ativo. Agora, via fundos, ele conseguiria. Exemplo, com 10 mil reais eu não consigo comprar uma sala comercial na Faria Lima, lá em São Paulo.
mas com 10 mil reais, até menos do que isso, eu posso investir num fundo de investimento imobiliário que, com recursos captados de vários, de milhares, às vezes milhões de investidores, compra imóveis, dentre eles salas comerciais da Faria Lima em São Paulo. Então vai ter acesso a mercados que ele não teria individualmente, vai ter acesso à diversificação também. E tudo isso pagando um custinho pequenininho. Qual é o custinho para o investidor de aplicar via fundo de investimento? O custinho para o investidor é a taxa paga. Então olha só, para o investidor, taxa é custo. Para o prestador de serviço, taxa é remuneração pelo serviço prestado. É mercado, é serviço. Um está usufruindo do serviço, o investidor, paga a taxinha. O outro está prestando o serviço, o banco, a corretora, a distribuidora, ganha a taxinha. Simples assim. Todo mundo fica feliz da vida. Essa é a lógica da estrutura chamada fundo de investimentos. A lógica da união faz a força. Sozinho eu não conseguiria. Sozinho eu não tenho conhecimento, sozinho eu tenho pouca grana. Agora, junto com vários outros investidores aqui, ó, eu vou conseguir um volume muito grande de recursos. É isso que permite o fundo de investimento. O fundo de investimento é uma comunhão. É um juntedo, como diria lá em Caçapava. É uma comunhão de quê? Comunhão de recursos. Cada investidor coloca um pouquinho de recursos. Então, um fundo de investimentos é uma comunhão de recursos. Com qual objetivo? Com esse objetivo aqui, ó. Com o objetivo de aplicar. Nesse caso, de aplicar em ativos financeiros. No fundo de investimento imobiliário, de aplicar em empreendimentos imobiliários. No FDIC, de aplicar em direitos creditórios. E é exatamente isso que diz a nossa resolução 175. A nossa resolução 175 diz o seguinte: o que é um fundo de investimento? E lembra, esse é um conceito, é uma definição geral. Por que geral, Eduardo? Porque a nossa resolução 175, lá na parte geral, ela traça conceitos e aplicações para todos os tipos de fundos de investimentos. Então, por isso que essa definição é uma definição geral. Olha lá, o fundo de investimentos é uma comunhão de recursos, e isso a gente viu. Cada investidor coloca um pouquinho de dinheiro. Por isso, uma comunhão de quê? Por isso, uma comunhão de recursos. Essa comunhão de recursos é constituída sobre a forma de que esse conceito é bastante importante. A gente vai trabalhar com ele um pouquinho mais na frente, de maneira mais aprofundada. Prova. Fundo de investimentos é uma comunhão de recursos. Cada um coloca um pouquinho de dinheiro. Essa comunhão de recursos é constituída sobre a forma de condomínio de natureza especial. Como assim condomínio de natureza especial? Fundo de investimento é um condomínio? É um condomínio. Só que, dado as peculiaridades do fundo de investimento, ele tem algumas naturezas, alguns aspectos e características próprios. Por isso que lá em 2019, numa lei que a gente chamou de Lei de Liberdade Econômica, a gente criou um condomínio de natureza especial que vale para os fundos de investimentos. Então, prova e vida. Fundo de investimento é comunhão de gente, é junção de pessoas, junção de investidores, que tem um objetivo em comum. Claro, qual é o objetivo em comum? O objetivo em comum é aplicar em alguma coisa. Então, o fundo de investimentos é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio de natureza especial, destinada a quê? Qual o objetivo do fundo? Para que eu crio a estrutura? Destinada à aplicação em, olha como é geral, ativos financeiros, bens e direitos. Então, o objetivo do fundo é aplicar em ativos financeiros, bens e direitos, de acordo com regras específicas aplicável à categoria do fundo. Tá, Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Dependendo do que o fundo aplique, ele vai ser de uma determinada categoria? Exatamente isso. Aqui, ó, um fundo de investimento financeiro, ele vai ter essa categoria financeiro quando ele aplicar no quê?
quando ele aplicar em ativos financeiros. Ah, bacana. Fundo de investimento no sentido amplo. Pode aplicar em ativos financeiros, bens e direitos. Fundos de investimentos por categoria. Dependendo no que o fundo aplica, ele vai ser enquadrado em uma categoria específica. Dependendo no que o fundo aplica, ele vai ser enquadrado em uma categoria específica. Neste exemplo que nós usamos até aqui, o fundo aplicava no quê? Olha lá, o fundo aplicava em ativos financeiros. Por isso eu chamei ele de fundo de investimento financeiro. Então aqui, ó, um fundo de investimento financeiro vai captar recursos junto ao investidor e utilizar esses recursos para comprar ativos financeiros. Ó, até risquei os outros, né? Ele vai comprar o quê? Ativos financeiros. Tá, Eduardo, e se o fundo de investimento captasse recursos para investir em empreendimentos imobiliários? Ele ia ser um fundo de investimento imobiliário. E se ele usasse esses recursos para investir em direitos creditórios? Ia ser um fundo de investimento em direitos creditórios. E se fosse para comprar participações em sociedades? Tanto sociedade anônima, aberta, fechada ou mesmo limitada. Daí a gente chamaria esse cara de fundo de investimento em participações. A resolução 175, ela exige o seguinte: o fundo de investimento sempre tem que ter um sobrenome. Como assim, Eduardo? O sobrenome vai ser a categoria do fundo. Então, ó, fundo de investimento, investe em ativos financeiros, fundo de investimento financeiro. Fundo de investimento, investe em empreendimentos imobiliários, fundo de investimento imobiliário. Investe em direitos creditórios, fundo de investimento em direito creditório. Investe em participações, fundo de investimento em participações. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a resolução, a bendita resolução, trata de todo mundo. Só existe fundo de investimento, não importa qual for a categoria, por quê? Porque existe esse cara aqui. A gente não pode esquecer disso, nem para a prova e muito menos para a vida. O investidor é a razão de ser do fundo de investimento. E quais são as vantagens que esse nosso amigo tem ao aplicar em fundos de investimentos? As vantagens, como a gente citou anteriormente, aqui eu vou deixar escrito bonitinho, são: primeiro, vai ter acesso a mercados e tipos de investimentos que ele não teria sozinho. Segundo, vai ter acesso à diversificação, à diversificação, que ele não conseguiria caso tivesse poucos recursos. E ele vai ter acesso também a prestadores, abreviando aqui, prestadores de serviços profissionais. E tudo isso com baixo custo. Então, o fundo de investimento, redução de custos. Também vai representar para o investidor redução de custos, porque ele vai ter acesso a tudo isso, diversificação, a novos mercados, a acesso a prestadores de serviços profissionais e qualificados, pagando uma taxinha. A taxinha é sempre igual? Não, a gente vai ver que cada fundo tem a sua taxinha. Cada fundo vai aplicar em tipos de ativos específicos. Cada fundo, no sentido mais amplo, tem uma categoria que a gente destacou e aqui a gente formaliza. Olha só, a primeira parte da resolução 175 trata do geral. O que é um fundo de investimento no geral? É uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio de natureza especial, destinada a quê? A aplicar em ativos financeiros, bens e direitos, respeitando o que diz cada categoria. Cada categoria tem as suas especificidades, por isso que cada uma das categorias são tratadas nos anexos da resolução 175. Exemplo, o anexo 1
vai tratar do fundo de investimento financeiro, que é aquele que utiliza os recursos para investir em ativos financeiros. O anexo 2 vai tratar do fundo de investimento em direitos creditórios, que é um fundo, capta recursos, uma comunhão de recursos, só que utiliza esses recursos para investir em direitos creditórios. Por isso que o nome completo dele vai ser Fundo de Investimento e o sobrenome, Direitos Creditórios. E se investir lá em empreendimentos imobiliários, anexo 3. O anexo 3 vai investir em empreendimentos imobiliários, então vai ser um fundo de investimento categoria imobiliário, fundo de investimento imobiliário. E por fim tem o anexo 4, que trata do fundo de investimento em participações, que é uma comunhão de recursos, capta dinheiro dos investidores. Esses investidores, quando investem no fundo, eles passam a ser dono de um pedacinho do fundo. E isso a gente vai aprofundar em vídeos futuros. Quando o investidor aplica no fundo, ele passa a ser dono de um pedacinho do fundo. Esse pedacinho do fundo que o investidor passa a ser dono, a gente chama de cota. Por isso que aqui a gente destacou, ó, o investidor aplica dinheiro no fundo e em troca o investidor passa a ser detentor de um pedacinho do fundo. Esse pedacinho do fundo a gente vai chamar de cota. Por isso que o investidor, quando investe no fundo, a gente passa a chamar ele de cotista do fundo. Ele é cotista do fundo por quê? Porque ele tem um pedacinho do fundo, porque ele tem uma cota do fundo. Quando eu compro uma ação, eu tenho um pedacinho de uma empresa. Quando eu compro uma cota, eu tenho um pedacinho de quem? Quando eu compro uma cota, eu tenho um pedacinho de um fundo de investimento. Comprei uma ação, um pedacinho de uma empresa, sou acionista da empresa. Comprei uma cota, investi no fundo, sou detentor de um pedaço do fundo, sou detentor de uma cota, sou cotista do fundo de investimento. Eduardo, o fundo teve rentabilidade positiva, bacana, o valor da minha cota vai subir. Os ativos nos quais o fundo aplicou caiu. Putz grila, o valor da minha cota cai. Certo? Eu sou dono de um pedacinho do fundo. Então, fundo valorizou, cota subiu. Fundo desvalorizou, cota caiu. E dependendo, de novo, e para finalizar, daquilo que o fundo aplica, ele vai ser enquadrado em uma categoria. Fundo de investimento financeiro, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento em participações, fundo de investimento em índice e assim sucessivamente. Essas categorias, novamente, são tratadas nos anexos da Resolução 175. O objetivo aqui era entender, inicialmente, que o fundo de investimento é uma estrutura que serve para quê? Para atrair os investidores, para ser uma comunhão de recursos. Essa comunhão de recursos é constituída sob a forma de condomínio de natureza especial. Mas, ao fim e ao cabo, qual é o objetivo do fundo de investimento? Ser uma comunhão de recursos e utilizar esses recursos para comprar ativos financeiros, bens e direitos. Qual ele vai comprar especificamente, Eduardo? Depende da categoria. Se for um fundo de investimento financeiro, vai utilizar os recursos captados para investir em ativos financeiros. E assim sucessivamente. No próximo vídeo, a gente vai ver como esse fundo de investimento é estruturado. A gente vai ver que a Resolução 175 trouxe algumas novidades quanto à estruturação dos fundos. Para que essas novidades? Para deixar a nossa regulamentação parecida com a regulamentação lá de fora e para tornar o fundo de investimento menos custoso, para reduzir os custos, tanto financeiros quanto operacionais. Mas isso a gente vê no vídeo seguinte. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui, é só entrar em contato. Abraço e até o próximo vídeo.